É a chefe do cartório eleitoral, Thalita Banhos. Muito obrigado pela paciência, aliás, de sempre, né? Em nos atender. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Dercy. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos do estúdio. Tudo bem É um com prazer poder vocês? estar novamente com vocês aqui. Tudo bem com vocês aí, todo mundo? Tudo bem? Tá tudo bom? Tudo bem. Com a Que gente, bom. tudo bem aqui. Estamos Eu... tentando fazer essas eleições acontecerem, né? Não vai ser tarefa fácil, hein, Thalita? Não, tá difícil. Porque o tal do platô não passa, tá lá, platô, alguns estados melhorando, claro, graças a Deus, uns 12 deles. Outros tantos não, quer dizer, vai ser uma eleição bastante difícil para quem vai realizar. Tanto que o próprio TSE está veiculando aí, tendo como ator do comercial da propaganda o doutor Drauzio Varela, chamando atenção para aqueles que vão trabalhar nestas eleições, porque excluídos os do grupo de risco, e muitos deles ajudavam também, ou algumas outras situações mais. O que é que o tribunal está fazendo no sentido de convidar a outros, e, enfim, ter uma equipe pronta para atuar, mas sem qualquer risco, ou com o menor risco possível, claro. É isso que a gente está priorizando, é o menor risco possível, a gente no sentido justiça eleitoral, né? Serão fornecidas máscaras para os mesários, vai ter o distanciamento social na preparação das sessões, inclusive para esse ano a gente vai estar mais efetivamente cuidando dessa montagem das sessões, porque antes a gente deixava só a cargo das escolas. Tem que ter o distanciamento entre os mesários, tem que ter o distanciamento do mesário para o eleitor e dos eleitores na fila. Então, para tudo isso vai ter marcação na escola. Também, segundo a entrevista do TSE, isso a gente não recebeu como notícia formal, eu fiquei sabendo pela propaganda na TV, né, pela entrevista que ele deu na TV, que vai ter também uma bandeja, onde o eleitor vai colocar o documento e o mesário vai pegar nessa bandeja e não vai ter contato com o documento do eleitor, para evitar esse contato entre pessoas, né, ainda que por um documento. Tem também a campanha de que o eleitor leve a sua caneta, né, para assinar o caderno de votação. E também vai ter o álcool em gel nas sessões. Então, o eleitor, ao entrar na sessão, ele vai passar o álcool em gel e depois de votar também vai passar o álcool em gel. Isso é tanta proteção para o mesário quanto para o eleitor, né? As eleições precisam acontecer, foi aí definido pelo Congresso que elas devem acontecer no dia 15 de novembro, né? Então, cabe à Justiça Eleitoral tomar todos os cuidados para que os eleitores e os mesários sejam expostos o mínimo possível. Tudo foi preparado, enfim, você sabe muito bem o quanto que vocês se esforçaram aqui para que as pessoas fizessem a biometria, para esta eleição ser feita tendo como identificação a digital da pessoa, quer dizer, ia ser um grande facilitador, e eis que a pandemia também atrapalhou isso, né? Pois é, a pandemia atrapalhou muita coisa, ajudou muita coisa no sentido da parte tecnológica, né? Que muita coisa se desenvolveu na pandemia, né? E a biometria foi uma delas. Hoje, nas próximas eleições, teremos a votação daqueles que não realizaram a biometria. Porém, Daércio, é importante fazer uma observação de que aqueles eleitores que já estavam cancelados por não ter comparecido nas últimas eleições, eles continuarão cancelados, eles não vão ser habilitados para votar, tá? Ou os eleitores que estão suspensos por condenação criminal, eles também não votarão. Só votarão aqueles que estavam regular e não fizeram a biometria. Como que o eleitor pode saber disso? Ele pode baixar o e-título no celular, inclusive deve sair uma campanha do TSE incentivando o e-título também, né? Para que o eleitor possa se identificar melhor lá nas sessões, na hora da votação. E se a hora que ele baixar o e-título, ele tiver a situação dele regular, ele pode votar. O Se ele e-título é tiver o quê? situação... O e-título é o Hã? quê? Um aplicativo É um aplicativo. O eleitor vai até a loja de aplicativos do do celular, onde próprio ele baixa celular? todos os aplicativos Isso. e coloca e-título. Ele vai... E-título. Isso, e-título. Tudo junto. E-título. Tudo junto, Tá. isso.
Aí ele, baixando, ele vai ser obrigado a colocar os dados dele, que é título, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, e ali ele vai ter o título dele digital. Ele serve não só para votação, ele serve para qualquer lugar que ele tenha que apresentar o título, ele tem o título digital, assim como a CNH, a gente tem hoje o RG, a gente tem todos os documentos aí no celular, né? E se no e-título ele tiver a situação regular, ele poderá votar. Se ele tiver com a situação cancelada ou suspensa, ele não pode votar. Bom, então não votaria, independente de pandemia, quer dizer, quem não fez a biometria já não ia votar mesmo, né, com pandemia ou sem pandemia. Então não vão votar de qualquer maneira, porque também, ainda que não tivesse na pandemia, também não ia mesmo, porque a regra já era essa, né? Então não há... Antes da pandemia, só o fato de você não ter feito a biometria, você não votaria. Sim. Hoje você vota. Se você estava regular e só não fez a biometria, você vai votar. Ah, então peraí, vamos... Entendeu? Entendi. Assim. Agora ficou mais claro. Porque assim, podia acontecer da pessoa já estar cancelada por não ter votado nas últimas eleições. Ela estava cancelada e ela não fez a biometria. Essa pessoa não vai votar. Agora, quem não fez, né, e não estava cancelado, este poderá votar nestas eleições. Isso. Uma outra dica para saber se vai votar você votou na última eleição? Se votou é porque não está cancelado. Então pode, por mais que não tenha feito a biometria, ele pode votar esse ano. Por isso que você disse que então tem que levar a caneta para preencher lá, porque vai nos moldes anteriores aí e não da biometria. Ainda tem assim um questionamento se vai ser dispensada essa assinatura ou não, mas não está definido ainda pelo TSE. Tem um tempo aí pela frente para resolver isso tudo, né? Mas teria sido muito mais fácil, né? Se fosse pelo sistema da biometria, porque agiliza tudo. No entanto, ainda bem, né, Thalita, que esta eleição ela é municipal, quer dizer, são 2 eleições em uma. E o que é sempre muito mais rápido, né? Porque essa agilidade evita acúmulo de pessoas, né? Já pensou se fosse na pandemia uma eleição como a de 2018, que aí você vota governador, presidente, senador, deputado federal, 5 eleições, 5 votos numa única eleição, o que sempre é um processo mais demorado para cada eleitor, acumulando pessoas, né? Com relação a isso, a pandemia foi generosa de vir um ano de eleição municipal. Fica mais fácil. Né? Mais rápido. A questão da biometria, ela foi tirada por alguns motivos. Seria mais um local de contágio, de possibilidade de contágio, né? Na hora de você ler a biometria, mas ela não necessariamente seria mais rápida. Não? Porque, por exemplo, os mesários nunca trabalharam com uma eleição dessas. Então, eles teriam, e a gente não poderia fazer o treinamento presencial desse mesário. O eleitor também nunca votou, porque às vezes a pessoa coloca, parece muito simples, né? Mas às vezes a pessoa coloca o dedo no leitor de digital e ele coloca de uma forma mais inclinada, a digital não vai ser lida. Então, nós teríamos que treinar. Nós estávamos já organizando um treinamento para mesários com uma turma menor, com a urna eletrônica, mostrando como faria essa leitura de digital. Então, um mesário que não foi treinado, um eleitor também que nunca votou com a digital, e a gente também entende, por exemplo, o eleitor que tem uma digital ruim, e que ela não seria lida, como acontece em banco, por exemplo, é a mesma sistemática, o mesário teria que tentar por 4 vezes a leitura dessa digital, não conseguindo, ele digitaria o título. Então, você poderia ter sessões rápidas votando, porque ali os eleitores têm a digital boa e seria rápido, e sessões que não seriam tão rápidas. Entendi. Então, por esse risco de demora e de não treinamento de mesários e de eleitores que estariam votando pela primeira vez e de que seria mais um local de contágio, a gente entende que foi mais acertada essa decisão do TSE. Aqui em Matão são quantos os convocados para ajudar no dia da eleição? Então, só de mesários a gente tem... Só um minutinho que eu estou fazendo a conta, ou um número aproximado só de mesários são 780 pessoas, 780. Tá?
São bastante pessoas, é bastante. É. Mas a gente tem o apoio que trabalha no local de votação, né? E aí a gente tem mais de 100, quase chegando a 200 pessoas. E a gente está com dificuldade realmente dessas pessoas terem confiança de estar lá, porque hoje a gente está num nível de contágio muito grande, né? E aí os mesários, eles olham como a data de hoje, né? Entendi. Então, Quer dizer, ele tá projeta, um pouco difícil. ele está vivendo uma situação que muito provavelmente já vai ser outra lá adiante. Faltam, deixa eu ver aqui, vamos somar em setembro. 3 meses quase, dia 15 era 3 meses, a situação né? vai ser outra, não tenha dúvida disso. Mas ele está vivendo a realidade agora. Isso é assustador, né? É compreensível esse receio. Sim, porque... Agora, de pronto, vocês excluíram quem fosse do grupo de risco e que já estava na lista. De pronto a gente conseguiu excluir objetivamente, né, os acima de 60, a partir de 60 anos. São os mesários a partir de 60 anos, né? Comorbidades não? Alguém que tem, Oi? Alguém que tem algum tipo de comorbidade? Inicialmente a gente não saberia quem. Então, objetivamente, na hora que a gente montou as mesas, a gente fez isso, porque isso era que a gente poderia conhecer olhando o cadastro do mesário. Entendi. Né? Depois, a gente fez uma entrevista aqui falando que a gente estava enviando um formulário para os mesários. Isso lá em julho, a gente começou esse trabalho preparativo, junho, julho, mais ou menos. E a gente enviou um formulário para os mesários, porque eram mesários em 2018, perguntando se eles tinham interesse de trabalhar nas eleições. E, independente do motivo, a gente não perguntou se por medo, se por comorbidade, se por qual motivo. A gente quer que trabalhe nessas eleições pessoas que gostariam de trabalhar, não que fossem obrigadas, que estejam lá mesmo com medo, mesmo com alguma doença ou algum motivo. E então a gente partiu desse filtro. Menos de 60 anos e pessoas que estão interessadas em trabalhar. E né? Como foi a resposta? Começamos a fazer a convocação. E agora, se alguém que a gente convocar é do grupo de risco, ele pode apresentar um atestado médico relatando que ele é do grupo de risco para o Covid e pedir a dispensa. Aí é um segundo momento. Quer dizer que essa comunicação de vocês ainda não foi respondida por eles? Não, a gente conseguiu convocar ainda só os de Dobrada. E essa semana a gente pretende mandar para os de Matão. A gente teve um problema, o TSE nos atrapalhou um pouco e tirou do sistema o nosso módulo de convocação de mesário e a gente está desde sexta-feira sem conseguir trabalhar com mesário. O calendário eleitoral já teve várias fases vencidas e tem outras etapas que vêm pela frente agora, que é bom todo mundo saber. Por exemplo, agora no fim do mês abre-se o período de convenções dos partidos, não é isso, Thalita? É isso mesmo, Daércio. As convenções, elas iniciam agora no dia 31 de agosto, né? É o período que os partidos começam a se reunir para poder definir ali quem serão os candidatos, se eles farão coligações, né? Nas eleições majoritárias, que é permitida hoje, começa ali em 31 de agosto. 31. E aí tem um período de acho que 15 dias, mais ou menos, não me lembro até quando. Isso, até o dia 16 de setembro. Né? Nesse intervalo é que esses que hoje estão dizendo que são pré-candidatos e tudo mais, eles vão se reunir, ver coligações, essa coisa toda, vai fazer a convenção que referenda, o partido dá aquela confirmação. Não, esse é o cara mesmo, né? E aí eles têm até esse prazo do dia 16. Tradicionalmente tem uma turma aí que larga pro último dia, no último minuto, porque vai até a meia-noite, como antigamente, não? Do dia 16? Na verdade, antigamente ia até as convenções? As convenções o prazo vão final até o dia 16 de setembro, né? Agora, o registro de candidaturas, antigamente, ia até às 19 horas. Ele era entregue em cartório, né? Hoje ele é entregue eletronicamente. Isso não pela pandemia, mas pelo sistema mesmo, assim mesmo, que hoje né? O sistema de processo ele é eletrônico. Apesar da lei definir o dia 26 de setembro como o último dia de registro de candidaturas, eles precisam, até a meia-noite do dia 25, um dia antes, encaminhar para nós via eletrônica.
Entendi. E é assim que vai Então, eles funcionar. precisam, assim, é um sistema novo, eles vão ter algumas diferenças do que eles faziam nas eleições passadas. Então, a gente está orientando que eles não deixem para a última hora, né? Eles vão precisar de uma chave de acesso para acessar esse sistema. Não é tão simples quanto era o ano passado e também não é uma coisa que eles vão imprimir, assinar e entregar lá no cartório. Eles vão Entendi. precisar fazer essa transmissão. Tá. E lembrando que essa transmissão, ela é nacional. E o sistema é no TSE. Serão todos os municípios encaminhando para o mesmo sistema lá no TSE, entrando numa fila de recebimento. Então, meus amigos, aí termina o prazo, por exemplo, de convenções. Aí, terminado esse prazo, qual a próxima etapa? 26 de setembro, que é registro de candidaturas. Aí o registro é feito de que maneira? Vocês é que vão confirmar essa candidatura, é isso? Isso. A Justiça eles Eleitoral. Vão encaminhar, eles vão lançar todos os dados no sistema que é externo, que é o sistema deles, Entendi. e vão enviar, clicar num botão e enviar para nós. A gente vai receber no nosso sistema e a gente vai analisar se o candidato tem todas as condições de elegibilidade e nenhuma condição de inelegibilidade É nesse para poder momento. sair. É nesse momento que a gente analisa se ele pode ser candidato Pode ou ou não, entendeu? Eles vão ver o histórico do sujeito, se ele tem alguma pendência que impede qualquer situação que faça obstrução aí à sua candidatura. Não tendo nada, então a Justiça Eleitoral vai dizer, bom, tal pessoa está oficialmente candidato. A partir dali ele é declarado oficialmente candidato. Ele é oficialmente candidato quando ele entra com o pedido de registro, tanto que no dia 27 já começa a propaganda eleitoral. Só que ele vai estar apto a concorrer nas urnas eletrônicas a partir do momento que o juiz sentencia e o declara apto. É bom fazer também um esclarecimento, Daércio, porque hoje, como a gente disse que a Covid ela veio trazer algumas facilidades para a gente, né? E acabou levando muita gente para a internet. No site do TSE, a gente consegue tirar a certidão de quitação eleitoral. Não só nossa, de qualquer pessoa, desde que a gente tenha os dados, o título, o nome da mãe, o nome do pai e data de nascimento. Então, às vezes, alguém vai lá e consulta uma pessoa que fala que vai sair candidato e ali ele consegue a certidão de quitação eleitoral dessa pessoa que está pretendendo ser candidata. Nesse momento, você consulta que essa pessoa está quite com a Justiça Eleitoral. O que significa isso? Que ela votou nas eleições, que ela não tem uma condenação de multa eleitoral, tá? Isso não significa que ela está apta a ser candidata. Eu recebo bastante essa pergunta. Eu ia perguntar isso aí porque tem a lei da ficha limpa, tem essas coisas todas que não estariam nesse primeiro parecer, nesse documento, não é? Isso. E também, por exemplo, eles têm que estar afiliados a um partido. Esse é um outro pré-requisito, há 6 meses antes do pleito. Ele também precisa não ter condenações criminais e nem condenação, por exemplo, de improbidade administrativa, que é uma condenação civil. Então, aquela certidão de quitação eleitoral não o torna apto a ser candidato. É muito importante deixar claro, porque muitos me perguntam, fazem essa pergunta, inclusive, assim, partidos, eles estão, assim, pensam que às vezes só de consultar ali já significa que a pessoa vai poder ser candidata. Não é suficiente, né? Mas essa condenação aí que você se referiu é em qualquer instância, em uma única instância, ou a partir de 2 instâncias, por exemplo, a condenação criminal? Ela se for em primeira instância, ela tem que ter o trânsito em julgado. Supondo que a pessoa foi condenada e não recorreu, né? Então, e esteja cumprindo a pena ainda. Então, ela está com os direitos políticos suspensos. Se por acaso ela recorreu, não houve o trânsito em primeira instância, aí precisa de uma condenação de órgão colegiado. Então, se ela recorreu, mas ainda está tramitando no tribunal, então aí ela pode ser candidata ainda. Isso vale para condenações de ordem criminal ou civil também? Civil de improbidade administrativa, no caso. Unicamente, né? No caso civil. Sim. Em outras circunstâncias de um processo ter sido civil, não? Não que eu me recorde agora especificamente. A improbidade administrativa ela é a mais comum. Condenação por danos morais, materiais, isso não impede. Não impede. E no caso de uma condenação criminal, em qualquer circunstância, tendo
ou a pessoa não tendo recorrido, ou então sendo já em segunda instância, nesse caso ele tem esse impedimento, né? Se for criminal. Se ele ainda estiver cumprindo a pena. Se, por exemplo, ele tem uma condenação muito antiga, ele já cumpriu a pena, já está quite lá com a justiça comum, isso não impediria ele de sair candidato. Ele tem que estar com uma condenação cumprindo a pena. Entendi. Ou, se dependendo da condenação que está lá na Lei 6490, que é a lei de que a gente chama de ficha limpa, né? Tem alguns crimes que após o cumprimento da pena, ele ainda fica por 8 anos ainda inelegível. São todos os crimes elencados lá na Lei 6490. Ok, acho que nesse quesito está tudo bem. Beto, tem perguntas aí dos ouvintes também, você pode continuar com a entrevista aí, a partir inclusive da curiosidade aí dos ouvintes e das perguntas recebidas, por favor. Tá certo, tem perguntas aqui. Bom dia, Thalita. Tem pessoas perguntando aqui, tem pré-candidatos fazendo a campanha já através de redes sociais. Isso pode ou pode prejudicá-lo daqui para frente, Thalita? Então, a gente tem hoje o pré-candidato ele tem bastante liberdade hoje. Ele pode até realizar entrevistas, por exemplo, participar de entrevistas. O cuidado é que a rede que está entrevistando é que ela tem que dar isonomia a todos os pré-candidatos. Se todos quiserem ser entrevistados, teria que ser entrevistados. Então, mas ele pode sim, ele pode falar que ele é pré-candidato, ele pode até enaltecer as suas qualidades pessoais. Tá? Ele pode falar o que ele defende, ele não pode, na legislação, ele fala em pedido explícito de voto. Porém, alguns pensam assim, então eu posso fazer tudo, só não posso pedir o voto. E aí não é bem assim. Se essa propaganda que ele está fazendo dele mesmo, ela usar uma técnica muito aprimorada de propaganda eleitoral, ele pode, a depender do contexto, se for ajuizado uma representação, ele pode sim ser condenado por propaganda antecipada. Tem uma pessoa perguntando aqui também, eu sei que você já até tocou nesse assunto, se os mesários serão todos convocados para treinamento antes, onde será passado toda a segurança devido aí à pandemia. O treinamento ele vai ser online, né, até por segurança do mesário. A gente tinha já, desde as eleições passadas, uma parte dos mesários que eram treinados no módulo EAD, que era o módulo online, né? Esse ano, todo o treinamento será online, né? E ali vão ser passadas todas as orientações. É um treinamento feito pelo TSE, padronizado para o Brasil inteiro, e o mesário vai poder acessar ou pelo site ou também no aplicativo de mesários. A gente está criando um grupo com os mesários e a gente vai passar as orientações por ali. O treinamento será online. A pessoa que quer participar como voluntário aí, seja de mesário, outro tipo de trabalho durante a eleição, Thalita, o que ela deve fazer? É outra pergunta que nos chegou aqui. Sim, a gente está recebendo os pedidos através de WhatsApp. A gente tem 2 números fixos de WhatsApp que o mesário, o voluntário, ele pode entrar em contato com a gente. Ele precisa salvar esse número no celular dele com o DDD, que é 16 3384 4061 ou o 16 3384 6732. Ele entra em contato via WhatsApp, são pessoas do cartório eleitoral que vão respondê-lo. Então, ele vai passar ali alguns dados e a gente vai anotar, vai olhar no cadastro, se ele não tem nenhum impedimento, e vai convocá-lo, então, para trabalhar nas eleições. É muito importante a gente ter, como eu disse no início, esses voluntários. A gente quer trabalhar com 100% de mesários voluntários. A gente não quer, em momento nenhum, forçá-los aí nesse momento tão delicado que é de pandemia. Se acontecer de o número não ser suficiente, Thalita, pode haver convocação? A gente faz a convocação, né? Independente se ele é voluntário ou não. A partir do momento que ele é convocado, ele deixa de ser voluntário e passa a ser obrigatório. Ele teria que pedir a dispensa, que passaria pelo juiz, né? A gente acredita que não chegue nesse cenário, tomara que não, de não ter mesários suficientes, né? Vamos viver tudo pela primeira vez, né? Uma eleição pela primeira vez dentro de uma pandemia aí, tá cometendo pessoas aí todos os dias. Agora, Thalita, outra pergunta interessante que o ouvinte fez aqui. Normalmente, nas eleições, tem fiscais de partidos que ficam ali dentro,
presidente de partidos que acompanham mais de perto, isso geraria um fluxo maior de pessoas dentro dos locais onde acontecerão as votações. Eu acho que o TSE também deve pensar alguma maneira de diminuir o número dessas pessoas ali dentro, né? A gente ainda não recebeu nada oficialmente do TSE com relação à redução desse número. Mas, ainda que não seja reduzido, serão tomados esses cuidados, sim, de manter esse distanciamento social. O TRE, na verdade, de São Paulo, ele deixou a Justiça Eleitoral, aumentar bastante o número de apoio que a gente vai ter no local de votação, até para poder fiscalizar melhor, né? E a gente tem essa possibilidade de convocar mais pessoas, desde que hajam, né, voluntários para nos auxiliar nesse quesito. Então, são pessoas que ficam ali na parte externa da sessão, né, dentro da escola, mas não dentro da sessão eleitoral, ali no pátio, na recepção da escola, orientando os eleitores, eles que fazem o contato com o cartório eleitoral no dia da eleição, se tem algum problema. Então, o TRE, ele triplicou esse número. Então, em algumas escolas que a gente poderia ter 6 pessoas, a gente vai poder ter 18 pessoas ali auxiliando. Só que, infelizmente, a gente não está tendo a procura de eleitores que queiram trabalhar e queiram ajudar a gente no dia das eleições. Mas ficam a cargo dessas pessoas aí, desse apoio que a gente tem, ajudar nesse distanciamento social. Tá certo. Bem, Darcio, daqui é o que tínhamos de perguntas. Né? Essa pandemia, a gente vê algumas situações assim absolutamente inimagináveis, né? Não só nessa parte eleitoral aí, mas no dia a dia mesmo, na rotina da família, do trabalho, né? Ainda a gente está meio boquiaberto com tudo isso, assustado, né? Eu quero dizer. Porque é tudo muito novo, tudo complicado. Você vê um jogo de futebol sem torcida, umas coisas absolutamente inimagináveis mesmo, né? Jamais imaginamos isso. Eu digo que outro dia estava dizendo aqui, Thalita, porque eu estava vendo um documentário sobre o Pentágono e o que é o reduto, vamos dizer, o quartel-general da segurança americana, um negócio muito difícil. Quase cinematográfico, tá? O aparato que eles têm lá, se alguém disparar um míssil lá na China, sei lá, e o endereço for o território americano, por exemplo, eles interceptam quase na saída lá, os negócios muito loucos, né? De tecnologia, de defesa, né? E, de repente, esse vírus vem e praticamente debocha de tudo isso, de todos esses trilhões de dólares que investiram, sabe, entre outras coisas, estou dando um exemplo aqui, mas entre tantos, né, de situações absolutamente inimagináveis, né? Se faz de repente o que parecia menos ofensivo, como no ataque às Torres Gêmeas americanas, né, que havia todo um controle e tudo, mas alguém esqueceu que um canivete seria suficiente, foi o que eles usaram como arma, para render pilotos e tudo, um canivete serviu de arma. Há um filme agora, que aliás quem quiser assistir, acho que é 7.500 o nome do filme. É um número mesmo, 7.500, está lá nesses Netflix, as coisas todas aí. Vocês podem ver também lá. O sujeito pegou uma garrafa, quebrou a garrafa, fez daquilo uma arma e tentava fazer o mesmo. Não conseguiu, porque agora já há um controle da cabine. Aí ninguém entra assim mais tão facilmente na cabine do piloto. Mas, enfim, situações inimagináveis, né, que você vai vendo agora. E também, enquanto você falava aí dessa situação toda também eleitoral, eu fiquei pensando, também todo mundo, também eles vão experimentar essa situação. Deverá haver alguma dificuldade de voluntários, enfim, mas terá que completar essa equipe aí. E a eleição está marcada, por sorte, uma eleição que é rápida, não acumula pessoas, né? Você lembra aí, quem votou na última eleição municipal deve se lembrar. Chega, já passa lá pelo mesário, não sei o que, vota e vai embora, não tem fila, né? A pessoa só acumula, bater papo, sei lá o que você quiser, porque do contrário, não. Lá fora, quero dizer, né? No ambiente externo e tal. Mas fora isso, não, você tem a condição de chegar e é muito mais rápido, né? Do que uma eleição federal, porque aí, meu amigo, aí é um negócio que faz fila, aí é complicado, né? Bom, eu ia perguntar assim, os EPIs, quem que vai fornecer? A Justiça Eleitoral, inclusive para esses colaboradores todos, máscara, essas coisas todas, e não apenas o álcool gel que você já falou?
Sim, é a Justiça Eleitoral que vai fornecer, né, o Daércio. Inclusive, até se cogitou em falar naqueles protetor, sabe, acrílico. Eu acho que a depender da situação, pode até ser possível que o TSE consiga. Também? Ele conseguiu bastante parceria com empresas, né, e que vão doar álcool em gel, máscaras, porque se você pensar, o Brasil inteiro são milhões de mesários, só no estado de São Paulo chega a milhões, né? Então, o acrílico chegou a ser cogitado, não sei como é que está, se está tendo essa negociação com empresas, mas máscaras e álcool em gel, isso, e o distanciamento com fitas para poder fazer esse distanciamento e marcação, isso a gente pode garantir que vai ter. Bom, depois tem o segundo turno, dia 29 de novembro, que a gente não vai ter, claro, não é o nosso caso. Aí depois vem diplomação e posse, né? As outras etapas, não é isso? Sim, são as outras etapas, diplomação e posse. Posse já seria, então, gente, no dia 1º de janeiro de 2021. Ai, que a gente não vê a hora que chega também, né, Thalita, essa data aí. Olha, eu nunca fiquei tão apreensiva com uma eleição como essa. Vira a página. O 2020 danado. Fala muito entre os cartórios. Chega 2021 logo. Eu tô falando sempre aqui, vem em mim, Papai Noel, eu tenho falado. Vem em mim, Papai Noel. Vem em mim, também. Papai Noel, porque se é que 2001, e tomara que seja, né, o ano da virada aí da humanidade contra esse coronavírus, né? Assim esperamos, né? Uma com a vacina aí, tudo, né? de presente de Natal, né? Pois é, seria um grande presente para a humanidade, hein? Uma vacina efetivamente eficaz, né? E que viesse no mais breve tempo possível. Estavam dizendo que qualquer vacina que se faz efetiva, eficaz de verdade, é um processo de 8, 10 anos. E que está sendo simplificado para 1 ano. A gente está achando 1 ano demais, que de fato é mesmo, a gente queria hoje. Mas eles estavam explicando que realmente está sendo muito rápido em vista da urgência toda e tal, mas que geralmente é um processo bem mais lento e tal. Provavelmente estão evitando aí, estão contornando burocracias e tudo mais, que vai permitir um negócio bem mais rápido, embora ainda assim seja demorado para o nosso gosto, né? Para o nosso desejo. Thalita, tem mais alguma coisa importante para dizer aí que o Beto, os ouvintes também talvez não tenham perguntado a você? Não, foram essas informações mesmo. Eu gostaria de agradecer apenas, né, a oportunidade que vocês me dão. Imagina. Sempre de estar aqui população, tirando as dúvidas, tentando passar uma segurança para esses voluntários que trabalharão com a gente nas eleições, né? E é isso, agradecer bastante vocês mesmo pela oportunidade. Muito obrigado, Natália. Nós é que agradecemos, viu? Obrigado a você. Falei com a Natália. Thalita Banhos, que é a chefe do cartório eleitoral aqui de Matão. Obrigado, Thalita. Bom dia, bem. Obrigada, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.